Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar a apresentar os conceitos básicos do AngularJS. Nessa aula eu vou falar sobre módulos e controles. O AngularJS ele é um framework MVC que trabalha com a arquitetura Model View Controller. Então, nesta aula, nós vamos ver o que é um módulo e como criar um módulo. O que é um controller, como criar um controller, como registrar um controller com módulo, como usar o módulo criado para dar início a uma aplicação, usando a diretiva ngapp. Então, é importante que você assista a primeira aula sobre conceitos básicos, onde eu já falei da diretiva ngapp. E como usar o controller definido, tá? Vou apresentar aqui então a diretiva ngController. Então vamos lá, o que é um módulo? Um módulo ele é um recipiente para as diferentes partes da sua aplicação AngularJS. Ou seja, um módulo contém controladores, serviços, filtros, diretivas, rotas, tá? Factories e por aí vai. Nessa figura eu tenho uma representação onde nós podemos ver a aplicação, sendo um retângulo maior, tá? E os módulos que compõem a aplicação. Então, uma aplicação AngularJS ela é composta por módulos. Então, eu posso ter um ou mais módulos. E cada módulo eu vou ter o controller, a view. Aqui nessa outra figura ao lado eu tenho um detalhamento, tá? Dessa primeira figura, onde eu tenho a minha aplicação AngularJS, representada pela minha raiz definida na diretiva ngapp, e eu tenho os módulos que são carregados com a minha aplicação nessa diretiva. E aí, em cada módulo, eu vou ter os views, os controles, as rotas, as definições diretivas. Então, é isso que é o módulo. E como que eu crio um módulo? Tá? Para criar um módulo, nós usamos o objeto módulo, fornecido pelo Angular. Então, a sintaxe é Angular, você coloca um ponto, tá? O objeto módulo, e aí você define o nome do módulo, tá? E depois define as dependências. Tá? Então, nós temos dois parâmetros, de uma forma mais usual, sendo usada na definição de um módulo. Esses dois parâmetros o nome do módulo e esses dois colchetes aqui, ele especifica a dependência. Naturalmente, aqui, como eu não tenho dependência nenhuma, tá? Eu defini um array vazio. Se eu tivesse uma dependência, eu ia definir um nome aqui da dependência. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou atribuindo a definição desse módulo numa variável app que representa a minha aplicação. Então, aqui eu declarei um módulo chamado main.app, usando a função módulo e passando um array vazio. Esse array ele contém geralmente outras dependências e outros módulos dependentes. Tá? Que no caso aqui, como eu não tenho nenhuma dependência, tá? Então o array está vazio. Então é assim que eu crio um módulo. Nós vamos ver a seguir no exemplo. E o que é um controller? O controller ele é muito importante, é um conceito muito importante no AngularJS. Ele, na verdade, é uma função JavaScript que contém as regras de negócio e gerencia a interação entre a view e o módulo. Tá? Então, lembra-se do conceito de MVC. E ele faz isso usando o scope, que é definido aqui por essa variável scope. Então, o Angular ele se baseia nos controladores para controlar o fluxo de dados na aplicação, ou seja, os dados entre a view e o controller. Tá? Nós definimos um controller na view usando a diretiva ngController, tá? Que é uma função JavaScript que contém atributos e propriedades de funções. Então, cada controller ele aceita o parâmetro scope, tá? Que se refere ao escopo que o controller controla. Então, de uma forma geral, numa aplicação AngularJS, eu vou ter a view, tá? Que é representada aqui por divs, pela tag body, ou seja, por partes da minha aplicação, não é necessariamente um arquivo, e pelo meu controller. Tá? Então, a comunicação entre a view e o controller
é feito pelo scope, ou seja, pela definição aqui dessa variável cifrando scope. E como que eu crio um controle? A criação de um controle é feita da seguinte maneira. Eu defino uma função anônima atribuindo a uma variável, né? E aqui eu defino o nome do controlador. Tá? Então, eu defino uma função anônima, passando o parâmetro scope, e esse parâmetro ele é fornecido pelo Angular. Ele é passado para a função controller pelo framework via injeção de dependência. Você não tem que criar esse parâmetro. O Angular fornece isso, tá, para o controlador. E depois que você definiu o controlador, né, através de uma função anônima, você anexa informações ao seu escopo que você deseja exibir na view. Tá? Então é através desse scope que a view tem acesso às informações do controle. Nesse exemplo aqui, eu estou anexando a propriedade mensagem ao objeto scope e atribuindo a ela uma string, que depois eu posso obter esse escopo e exibir na view. Para entendermos melhor como isso funciona, vamos recordar, né, que o AngularJS é um framework MVC. Na verdade, o pessoal do AngularJS prefere dizer que o Angular é um framework MVW, ou seja, whatever, onde whatever significa qualquer coisa. Então, você preocupe muito com os conceitos de MVC, MVP, MVVM, tá? Que são variações do padrão arquitetural Model View Controller. Então vamos ver como a view acessa os dados do controller numa aplicação AngularJS. Bom, eu tenho aqui representando a minha view aqui nesse retângulo aqui mais verdinho, tá? A view que é representada pelo código HTML, pelo código JavaScript, né? E CSS, tudo que referência relacionado com aquilo que eu quero exibir ao usuário, tá? E eu tenho um controller onde eu tenho a definição das minhas regras de negócio, tá? Então, o controller, ele não conhece a view e a view não conhece o controller. Então, como que eles trocam as informações? Ele usa o scope, tá? O objeto scope, ele é um objeto compartilhado entre a view e o controller. Então, tudo que eu definir no scope, a view tem acesso e vice-versa. Então, o Angular ele vai usar um mecanismo conhecido como Two-Way Data Binding, que é um recurso muito importante para fazer a sincronização dos dados entre a view e o controller. Então, lembrando que o scope aqui, ó, ele não é um model, tá? Ele faz apenas a mediação. É claro que o meu controller ele vai usar o scope para passar as informações do meu model, tá? E isso pode ser definição de propriedades. Eu posso ir no meu back-end aqui, usando o controller, obter as informações dos dados que eu preciso, jogo no scope e a view ali tem acesso imediatamente. Então, tudo que eu atualizar no scope, tá, se reflete na view no controller através do mecanismo Two-Way Data Binding. Então, vamos agora iniciar um exemplo, tá, aplicando esses conceitos. Nesta aula, na aula anterior, na primeira aula, eu usei um editor Notepad++. Tá, lembrando que o AngularJS ele não depende da linguagem. Você pode usar o Angular em qualquer ambiente. Ele não depende de plataforma. Você pode usar ele no Mac, no Linux, no Windows. Você pode usar ele com qualquer editor, tá? Aí, dependendo do ambiente com o qual você vai trabalhar, você vai precisar fazer algumas configurações mínimas. Então, nesta aula, eu vou utilizar aqui o Visual Studio. Tá? Então, eu vou abrir o Visual Studio. Tá? Eu estou abrindo aqui a versão do Visual Studio Express 2013 for Web. Essa versão é uma versão gratuita. É uma versão... Você pode usar também o Visual Studio 2015, Community, tá? Então eu vou abrir aqui e vou criar um novo projeto. Ó.
Então, a linguagem aqui também não vai ser relevante, porque aqui eu vou apenas usar o ambiente do Visual Studio para mim ter recurso ao IntelliSense e porque o meu objetivo principal é integrar o Angular com o ASP.NET. Então, eu vou criar aqui uma aplicação ASP.NET, né? E eu vou chamar aqui, ó, Angular conceitos básicos 2. Tá? Então, vou criar um projeto. Estou criando um projeto aqui no ASP.NET, um projeto web no ASP.NET. Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui um projeto vazio, tá? E não vou marcar nada, porque eu só quero criar um projeto, a estrutura do projeto. Então, eu vou ter um projeto criado, né? Aqui no Visual Studio, vamos ver a Solution Explorer. Tá aqui, ó, o meu projeto vazio, sem nada, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Então, agora no projeto, eu vou criar duas pastas. Eu vou no menu Project, New Folder, e eu vou chamar uma pasta de lib, tá? Onde eu vou colocar a minha biblioteca Angular, tá? E depois eu vou criar uma outra pasta. Opa, eu errei aqui. Deixa eu vou criar uma pasta no meu projeto, não dentro da pasta lib. Então, vou project add new folder, né? E eu vou chamar scripts. Vou colocar no meio, tá? Para mim colocar os meus scripts. Tá? Isso aqui é para dar um mínimo de organização aqui com o meu projeto. Muito bem. Na primeira aula, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Para mim usar o Angular, eu tenho que referenciar essa biblioteca, né, na minha aplicação. Tá? Eu vou abrir aqui, ó. Você obtém a biblioteca aqui na página do Angular. Você vem aqui, ó, download do Angular, né? E aqui você pode baixar aqui o minificado, né, o não minificado, ou você pode usar a distribuição CDN. Eu vou usar aqui o minificado. Como eu já baixei, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o meu projeto e eu vou colocar nessa pasta, né? Eu vou selecionar a pasta e vou colocar Add Existing Item. Tá? Eu tenho aqui na pasta Angular JS, aqui, ó. Eu baixei o pacote minificado, tá? Eu incluí ele aqui na minha pasta lib. Muito bem. Agora eu vou aqui no meu projeto e eu vou incluir aqui uma página HTML, tá? E eu vou chamar essa página de exemplo 1. Certo? Muito bem. Eu vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Tá aqui, ó. Tá? Isso aqui eu posso até remover. Eu vou deixar o mínimo de código aqui possível. Só vou usar aqui o que é pertinente ao Angular. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma estrutura básica de um HTML muito simples, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um módulo e depois criar um controller, registrar o controller e usar o controller numa aplicação AngularJS. Certo? Muito bem. Você sabe que para mim declarar uma aplicação AngularJS, eu tenho que ter. A primeira coisa que eu tenho que fazer, deixa eu colocar aqui o título, módulo. Eu tenho que definir a diretiva ngapp e eu tenho que referenciar a biblioteca do Angular, que eu vou fazer isso localmente. Tá? A vantagem de você usar a referência local é que, como o pacote do Angular é muito pequeno, tá? Você não vai ter problema de acesso a essa biblioteca. Ela vai estar lá no seu projeto, tá? Se fosse um pacote muito grande, você poderia pensar em fazer a referência a usar a distribuição CDN. Então aqui eu tenho já tudo preparado para usar o AngularJS aqui. Eu declarei aqui, ó, é isso que vai iniciar, é isso que vai dizer para o Angular, tá? Que agora, eu coloquei na tag head. Vou colocar na tag HTML, né? Tudo que tiver dentro da tag HTML é considerado agora uma aplicação Angular, tá? Então eu vou
salvar. E agora ó, eu vou iniciar, apenas para mostrar para você. Então, eu estou usando o Firefox, tá? Ele vai abrir aqui o navegador, vamos fechar aqui essa coisa. E uma coisa importante quando você for trabalhar com o Angular, deixa sempre a janela do console web aberta, tá? Porque ele vai mostrar aqui para você qualquer erro que possa ocorrer. Então vamos ver aqui a nossa aplicação. Ó. Eu tenho aqui a declaração ngapp, né? Iniciando, dando bootstrap no Angular, e aqui a declaração da minha biblioteca do Angular. Muito bem. Tá? Então está tudo certo. Vamos voltar então agora para o nosso projeto, né? Muito bem. Agora vamos criar um módulo, tá? Eu posso criar um módulo inline aqui, tá? Poderia vir aqui, ó, definir script, tá? E definir aqui o meu módulo. Mas uma maneira mais correta e uma maneira de organizar isso é você definir isso num arquivo separado. Então eu vou colocar um arquivo aqui na pasta de script, vou dar project, e vou add new item, e vou selecionar um arquivo JavaScript file. E aqui eu vou chamar ele de Angular 1. Tá? Muito bem, está aqui o meu arquivo de JavaScript. E vamos ver como criar um módulo. Tá. Para mim criar um módulo, eu defino aqui uma variável da minha aplicação, né? Pode ser app. Então eu vou digitar Angular. Ó, note que aqui eu não tenho o recurso do IntelliSense. Para mim ter recurso do IntelliSense aqui, vou salvar, eu vou pegar aqui ó, a biblioteca do Angular e eu vou arrastar e soltar aqui no arquivo JavaScript. Agora você vai ver, ó, Angular, tá vendo? Vou dar um ponto e vou digitar módulo, tá? E aqui agora eu vou definir o nome do meu módulo, tá? Eu vou chamar Mac Modular. E como aqui eu vou definir as dependências. Se eu tivesse um scope, um outro módulo, eu definiria aqui. Como eu não vou ter nada para esse exemplo, eu apenas... Pronto, eu criei o módulo, tá? Muito simples, né? Então, ó, lembrando como criar um módulo, tá? Eu uso o objeto módulo definido pelo Angular. Vamos lá. Agora eu vou criar o controller. O controller, da mesma forma, eu defino uma variável, o nome do controller, que eu chamei de MacController, né? Vou definir uma função anônima e aqui, ó, é que entra o scope. De onde vem esse scope? Esse scope, ele é fornecido pelo Angular, certo? E ele é via injeção de dependência. Então, eu não tenho que me preocupar com esse scope. Ele que vai fazer o meio de campo entre o meu controlador e a minha view. E aqui, ó, eu posso agora anexar a esse scope qualquer informação que eu queira passar para a view. Aqui eu vou criar aqui uma variável chamada mensagem e eu vou chamar aqui, ó, vou criar aqui, ó, Angular JS conceitos vários. Pronto. Agora eu tenho que registrar esse meu controlador. Tá? Então aqui, ó, aqui eu criar o controller e agora eu tenho que registrar o controller. Certo? Como é que eu faço isso? Então eu vou aqui na app, ó, olha o IntelliSense, vou definir o controller, né? E vou fornecer o nome do meu controller, que é Mac Controller. Tá? Mac Controller. Muito bem. Então, criei o módulo, criei o controller e registrei. Tá? Vou salvar. Isso aqui está correto, tá? Mas existe uma maneira mais otimizada de eu fazer isso. Tá? Eu posso economizar a linha de código se eu,
ao invés de criar e registrar, fazer isso tudo numa instrução. Tá? Então, eu venho aqui, ó, pego aqui no meu Mac Controller, ele é essa function aqui, certo? Então, eu venho aqui e pego aqui, ó, a function. E coloco aqui, ó. Certo? Então, fazendo assim, eu não preciso mais dessa declaração. Ou seja, eu fiz tudo isso, criei e registrei, tá? Economizando linhas de código, tá? Então, eu vou salvar. Então, aqui eu estou criando e registrando. Muito bem, então já criei o módulo e criei o controlador. Agora eu já posso voltar aqui para o meu arquivo HTML, tá? Então o que eu tenho que fazer? Para mim, como eu criei um módulo, agora eu tenho que definir na minha aplicação qual módulo que ela vai carregar, tá? Então olha, antes eu não tinha definido, na primeira aula, eu não tinha carregado explicitamente nenhum módulo. E agora eu tenho que fazer isso, porque eu defini um módulo, né? Então vamos aqui, ó, o módulo é MacModule. Certo? Então tá aqui, ó. Agora eu vou executar para você ver o que vai acontecer, ó. Então agora eu defini um módulo que a minha aplicação vai carregar quando ela for levantada. Então olha só. Vamos ver aqui, ó, o console. Ó, está ocorrendo um erro, tá vendo? Tá, ó. A hora que ele foi injetar o módulo, deu um erro. Note que aqui, ó, o código-fonte tem apenas a declaração da minha biblioteca do Angular e da definição do meu módulo. O que está faltando? Está faltando que eu tenho que declarar aqui agora no meu arquivo, né? Vou parar aqui. O quê? O meu script, onde está definindo o meu módulo. Olha só, agora eu vou executar. Você vai ver que... Deixa eu abrir aqui o... Ele está falando que uma app não está definida, porque aqui, ó, app, aí aqui, ó, app, salvar aqui, recarregar aqui. Tá vendo? Agora tá tudo certo, ó, né? Código fonte, tá? Então, eu estou carregando o meu módulo e ele está definido. Certo? Muito bem. Agora, vamos usar o nosso controlador. Para mim usar o controlador, eu vou usar uma tag div aqui, ó. Eu uso a diretiva ngController. Tá? Então, na minha view, tá? Qual é o nome do meu controller? É... Opa! MacController. Letra minúscula. Então vamos lá, aqui o exemplo, né? Ó. Definir aqui o meu... Na minha view, que eu vou usar o meu controller definido aqui no meu arquivo JavaScript. Note que a diretiva ngController é que faz a definição do controlador que estou usando. E o controlador, ele vai trabalhar, o escopo dele vai ser essa div aqui, tá? Então, tudo que eu declarar aqui dentro vai estar dentro do escopo do MacController. Fora disso, não é responsabilidade do MacController, certo? E agora, o que o meu controle está me oferecendo? Eu estou usando aqui, eu defini uma variável message aqui ó, no meu escopo. Então, eu posso vir aqui ó, e usar aqui ó, a expressão dataBinding e obter a mensagem aqui do meu controle. Eu posso fazer isso usando a expressão ou usando a diretiva
ngBind, né, que faz a mesma coisa. Então agora eu estou obtendo informação da variável mensagem que está definida no meu controle através do meu escopo. Então, deixa eu fechar aqui. Se eu atualizar aqui, ó, olha lá, ele vai exibir a minha mensagem, o conteúdo da minha variável mensagem. Aqui eu estou usando a expressão, né, de vinculação do Angular, que é a entre chaves duplas, e aqui eu estou usando a diretiva ngBind. Muito bem. Para você perceber como é importante a noção de escopo, se eu mover essa tag aqui, ó, vou parar a aplicação, então eu vou mover a tag. Na verdade, não precisa ter parado, né? Vou mover não, vou deixar ela aqui, vou criar uma outra div aqui, ó, e vou tentar exibir o conteúdo da mensagem aqui. Note que a minha diretiva ngController, o escopo dela é apenas essa div. Tá? Então, nessa div não tem nenhuma diretiva. Então, aqui, ó, o meu MacController ele não tem... o escopo, isso aqui está fora do meu escopo do meu controlador. Então, eu vou executar. Aqui eu nem precisaria ter parado. Ó. Note que agora eu não... Isso aqui não é exibido, tá vendo? E o que acontece se eu mover essa diretiva aqui, ó, para minha tag body? Então agora o escopo do meu controlador passou a ser a minha tag body e vai incluir essa outra div. Deixa eu salvar. Vamos executar novamente a aplicação, olha. Olha lá. Agora, essa tag div está dentro do escopo do meu controlador. Tá? Então é por isso que ele está sendo executado pelo framework. Certo? Então, nós vimos como criar um módulo usando aqui, ó, o objeto módulo. Tá? Vimos que nós podemos criar o controlador usando uma função anônima e a variável scope, que vai permitir o two-way data binding, e registrar o controle. Nós vimos que eu posso fazer isso dessa maneira ou dessa forma. Né? E, para você entender, aqui eu tenho o meu arquivo JavaScript. Ó, eu criei o meu módulo, tá? E usei ele, declarei ele no meu arquivo HTML, que é a minha view, na diretiva ngapp, que vai carregar esse módulo. Tá? E esse módulo, definido representado aqui pela variável myapp, ele contém um controller, tá? Certo? Que está registrado aqui na variável, e esse controller, ele tem está definindo nele uma variável mensagem no escopo, que tem essa mensagem aqui, esse texto aqui. Então, o controller está sendo resolvido aqui na view pela diretiva ngController, tá? E eu estou usando aqui a expressão, né, para obter do escopo o valor da variável mensagem. E aqui, para obter o mesmo resultado, eu estou usando a diretiva ngBind, que faz a mesma coisa. Ou seja, o ngBind ele recebe um valor do escopo e exibe. Tá? E o resultado obtido vai ser essa mensagem de texto exibida aqui e aqui, que está aqui. Ó. Então, ó, perceba que as diretivas e os controles, eles possuem referência ao escopo, mas não entre si. Tá? Então, de forma que o meu controller e a minha view ficam isolados. Eles se comunicam pelo escopo. É isso que essa figura quis mostrar. Tá? Isso é um conceito muito importante no Angular. Certo? Então,
Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.